Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre os gigantes cariocas. E são eles, Botafogo, Fluminense, Vasco e o Flamengo. E no vídeo de hoje, irei falar sobre o rubro-negro carioca. Isso porque hoje, na sede da CBF, teve o sorteio do mando de campo dos dois jogos das finais, né, da Copa do Brasil, onde o Flamengo joga contra o São Paulo. Além disso, tiveram alguns depoimentos durante e depois o sorteio, né? Um sorteio que até enrolou bastante ali, mas depois os jornalistas conseguiram pegar algumas casquinhas de jogadores e dirigentes, tá? Então eu vou trazer mais ou menos o que aconteceu, principalmente pelo lado do Flamengo. Mas antes disso, vou falar também sobre o que o Flamengo vai fazer em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense, porque não vai ter o Maracanã. Será que o Maracanã realmente vai estar de fato para a final da Copa do Brasil? Porque ele está interditado e a previsão é de passar o primeiro jogo da Copa do Brasil. Será que o Flamengo joga lá? Enfim, tem jogador da base vendido, um goleiro vendido, promissor. Achei uma venda até um tanto quanto desnecessária para o atual momento do Flamengo. Até porque era um moleque de 17 anos. Enfim, vou falar disso também. Vou falar de proposta sobre um atacante do time titular do Flamengo, que o Flamengo mais uma vez recusou, e mais um pouquinho de Flamengo, tá bom? Então peço que você curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e comente, que aí eu vou ter o feedback do que você tá achando dos meus vídeos, principalmente agora, sobre o Flamengo, tá bom? Sem mais enrolações, já vou adiantando aqui que o Flamengo tentou fazer uma consulta ao Corinthians para jogar na Arena Corinthians, mas na Neoquímica Arena, né? Mas o Corinthians recusou isso. O Flamengo queria transferir o jogo do Atlético Paranaense para lá, não conseguiu. Tentou com Brasília também, no Mané Garrincha, mas o gramado de lá também está ruim. Então o Flamengo optou para transferir o jogo para Cariacica, no estádio Kleber Andrade. Quem não se lembra e tal, em 2018, até em 2019, salvo engano, o Flamengo delegou algumas partidas para lá. Então o estádio tem boa movimentação, o Flamengo já conhece, vários jogadores já jogaram lá também. Então o Flamengo, aspas, se sente em casa, porque a torcida lá também favorece muito, tá? Então o jogo contra o Atlético Paranaense, na 23ª rodada do Brasileiro, será disputado no Kleber Andrade, tá? O Flamengo, então, vai fazer o jogo, fez o jogo agora contra o Internacional no Rio de Janeiro. Vai fazer contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Contra o Atlético Paranaense vai fazer no Espírito Santo, que é aqui do lado. E contra o São Paulo, já vou falar para você certinho, tá bom? E aí tem algumas outras coisas. Vamos lá, agora sobre as negociações. O Cauã Santos foi vendido para um time alemão por pouco mais de 1 milhão de euros. Ele que tem 17 anos, Cauã Santos, ele que tem 17 anos, tá em todas as categorias de base do Brasil, é destaque nas categorias de base do Flamengo. Eu entendo que o Flamengo hoje tem 3 bons goleiros, mas de qualquer forma é sempre bom esperar, até porque ele tem 17 anos. Ele foi transferido para o... Pô, time alemão é sempre muito difícil de pronunciar, né? Mas foi pro Frankfurt, tá? Da Alemanha. Tá na Bundesliga esse time e foi vendido. Enfim, vamos ver se o atleta vai desenvolver bastante lá. Eu torço bastante, até porque eu torço pro Brasil, não é mesmo? Agora sobre o atacante, mais uma proposta, agora do Fulham. O atacante Pedro foi especulado lá na Premier League e o Fulham estaria disposto a enviar uma proposta de 25 milhões de euros ao Flamengo. O Flamengo prontamente negou mais uma vez mais uma proposta pelo atacante e afirmou que não tem o interesse de vender o atleta, principalmente agora que não pode repor, tá? E aí, sobre esses problemas que o Flamengo tem, sobre o Pedro e sobre o estádio. Segundo algumas fontes, o Flamengo entrou em contato com o Real Madrid para saber como é feito um estádio, como está sendo feita a reforma do Real Madrid, né, no Santiago Bernabéu. Mas, gente, nunca vai para frente isso. O Paparazzo até colocou um deputado federal para falar sobre o projeto do Flamengo. De fato, tem o gasômetro como um terreno escolhido, mas isso demora muito, muito, muito mesmo. O deputado chegou a comentar, isso é exclusiva do Paparazzo, o Paparazzo Rubro Negro, o deputado chegou a comentar
que o Flamengo tá achando uma pessoa física para ficar à frente de todo o projeto. E aí não desgastar nem o Marcos Braz, nem o Bruno Spindel, nem o Rodolfo Landim para tocar esse projeto. Mas lembrando, esse projeto de estádio só deve ficar pronto em 5, 6 anos. Isso demora muito. Até porque só para conseguir uma licitação ali do terreno vai demorar cerca de um ano. Depois, só para avaliar o terreno, um ano. Depois, para conseguir realizar a compra, mais um ano. Começar a iniciar um projeto de estádio, mais um ano e pouco. Obras de 3 anos. Então, vai demorar bastante. Depois, licitação, para conseguir fazer toda uma área urbana ali no centro do Rio, né? Enfim, é difícil. E é sempre quando o Flamengo está em crise que surge esse rumor de estádio, tá? Não acredito que agora esteja sendo feito, por mais que eu queira muito, eu já falei em outros vídeos, eu gostaria muito de deixar o Fluminense com o Maracanã, por mais que assim não seja tão vantajoso pro Fluminense, mas é desnecessário o Fluminense construir um estádio agora, até porque não tem o mesmo orçamento do Flamengo, e o Flamengo pode, então acho que seria muito bom. Enfim, é outro assunto também. E sobre o Pedro, a minha opinião que está acontecendo é que o São Paulo vai sair. Após a Copa do Brasil, São Paulo deve sair, com o Flamengo vencendo ou perdendo a Copa do Brasil. Isso é indiferente. Saíram algumas especulações que o São Paulo não vai continuar no Flamengo. Vene Casagrande chegou a comentar que o São Paulo não será técnico do Flamengo em 2024. Rodolfo Landim hoje afirmou que o São Paulo será o técnico nas finais. Isso porque tinha alguns rumores que o Rogério Ceni poderia vir a assumir o Flamengo para as 2 finais. E o Rodolfo Landim afirmou que não, vai ser o São Paulo o técnico, que não vai mudar agora. E eu acho uma postura certa também, até porque você tem 2 finais, mudar o técnico agora, por mais que não esteja com uma boa fase, é muito complicado. E quem não lembra, o Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como técnico, sempre perdeu todos os jogos. O Flamengo, quando foi campeão em 2021, perdeu para o São Paulo na última rodada e foi dependente do Corinthians empatar com o Internacional. Então, não acho que seria uma boa, até porque tem o Dorival do outro lado também, que conhece muito bem o Flamengo, tá? Então, essas foram as informações fora a Copa do Brasil. Sobre a Copa do Brasil, teve o sorteio hoje. O São Paulo venceu o sorteio e vai decidir em casa, no Morumbi, no dia 24 do mês que vem, tá? No 24 de setembro. O Flamengo vai jogar em casa no dia 17 de setembro. Ambas as partidas serão no domingo. E o Flamengo vai jogar no Maracanã. Por mais que as previsões, né, do consórcio falavam que até ali no dia 23, dia 24, literalmente, para preservar o gramado, vai se abrir uma exceção para o Flamengo jogar a final no Maracanã. E aí começa mais uma briga com o Vasco, porque no dia 23 tem Fluminense e Vasco, e o Vasco não tem estádio no momento para disputar o Clássico. Isso porque São Januário segue interditado e o Maracanã é interditado também. Ele jogaria ou em Volta Redonda ou no Estádio Luso Brasileiro, mas para ser um clássico, não acho que seria uma boa. Enfim, a ver também o que vai acontecer com o Vasco. Só um breve parênteses, o Vasco está tentando ainda São Januário e eu vou falar melhor no vídeo que vem, tá? Voltando aqui para o assunto da Copa do Brasil, o São Paulo pediu para a CBF, para o Flamengo, revisarem o gramado, porque isso preocupa ao São Paulo. Mas o próprio São Paulo acredita na boa fé e na boa vontade de Flamengo e CBF trabalharem juntos para ter um excelente gramado no Maracanã no dia 17, no jogo de ida, tá bom? A venda de ingressos só deve começar na semana que vem para esse jogo, e os sócios torcedores devem acabar antes mesmo de começar pro geral, tá? Sobre algumas entrevistas que foram dadas depois, tá? O Rafinha comentou que gosta muito do Flamengo, não tem um sabor tão especial assim por ser contra o Flamengo, viveu coisas lindas no Flamengo, e que não fica com nenhum ranço de ter tentado voltar e não conseguido. E ele falou que vai fazer uma dupla com o Felipe Luiz futuramente, como técnico e auxiliar técnico, ele sendo auxiliar do Felipe Luiz. E eu acho que isso vai realmente acontecer, aquela panelinha ali de 85 deve realmente se tornar uma boa comissão técnica, com o Diego Alves e com o Diego Ribas também. Eu até acho que eles estão esperando esse grande momento, tá?
mas ele fez esse comentário, obviamente, num tom realmente muito descontraído. Dorival foi outro que falou do Flamengo, que viveu excelentes experiências no Flamengo, que foi uma grande oportunidade. Tá muito feliz no São Paulo também, que o São Paulo ele conseguiu resgatar a torcida do São Paulina de estar disputando um grande título. O Caleri também falou a mesma coisa. E agora sobre o Flamengo. Quase ninguém deu alguma entrevista, tá? O Landim falou que estava muito apressado porque tinha reunião, ele e os dirigentes. O Felipe Luiz tentou dar entrevista, mas o próprio atleta afirmou que não podia falar porque o Flamengo não estava liberando. Enfim, é uma fase realmente complicada do Flamengo que a assessoria está tentando blindar esse elenco, tá? Eu vou até deixar o vídeo aqui do Felipe Luiz falando que não podia dar entrevista, tá? E aí, Felipe, o que você achou aí, Felipe? Eu falaria, mas eles não pode. E aí, outro ponto que aconteceu também foi essa fatídica foto que tem o Bruno Spindel, Marcos Braz, Sampaoli e o Landim, todos de pretos, sérios, como se fosse um clima de velório mesmo. E aí resume muito bem a temporada do Flamengo, tá bom? E aí, outro detalhezinho que eu tenho pra falar do Flamengo é que o Bruno Henrique segue sem renovar com o Flamengo. E ele recebeu a sondagem do Grêmio. Só que o Grêmio deu pra trás porque o salário do Bruno Henrique é muito astronômico para o atual momento do tricolor gaúcho, tá? O Renato Gaúcho até chegou a comentar depois de algum jogo que gostaria de contar com o Bruno Henrique, ter uma ótima relação com ele, mas que hoje não tem negociações de fato com o atleta, tá bom? Essas foram as informações do Flamengo, tudo que eu tenho para falar, e um adendo que eu iria esquecer. Antes de tudo isso, eu tinha que ter começado o vídeo com isso, mas eu acabei esquecendo e lembrei agora, nos 45 minutos do segundo tempo. Arrascaeta e Luiz Araújo. Ambos têm a mesma lesão na perna esquerda e vão ficar fora do time por cerca de 4 a 6 semanas. Um está com um grau 2 na lesão e o outro com um grau 3. É de se esperar que o Luiz Araújo com um grau 3 só volte em 2 meses, cerca de 6, 8 semanas, e o Arrascaeta em um mês, tá? A ver se algum deles vai ter condições para jogar na Copa do Brasil. Porque se for parar para pensar, a Copa do Brasil é daqui a 20 dias, 25 dias no máximo. Então, vamos ver se eles realmente vão ter alguma condição de jogar. Lembrando que o Pulgar jogou contra o Grêmio sem poder jogar. Ele tava voltando da mesma lesão e foi escalado de primeira porque o São Paulo tinha que ter o Pulgar, porque via ele como peça fundamental. Acho que é o caso do Arrascaeta, que tem uma lesão mais leve, tá bom? Essas foram as informações do Flamengo. Quero aqui que você comente se o Flamengo chega com favoritismo pra final da Copa do Brasil, mesmo jogando em casa, no primeiro jogo, ou se o São Paulo vai conseguir jogar melhor aqui no Maracanã. Até porque ou o Dorival segue mantendo o título da Copa do Brasil com ele, ou o Flamengo segue mantendo o título da Copa do Brasil consigo mesmo. Um dos dois vai conseguir manter, né? Ambos estão defendendo o atual título da Copa do Brasil. Vai ser muito interessante de ver, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!